Olá, vamos para mais um vídeo e agora a gente vai fazer as operações com os números racionais. Quem são os racionais? Números que podem ser escritos na forma de fração. Porém, dessa vez, a gente vai fazer na forma decimal. Quem que são os números decimais? Números com vírgula. Tá? É o nome bonitinho dos números com vírgula. Primeira coisa que a gente vai ver aqui para os números decimais, só para a gente lembrar, é a comparação. Eu gosto sempre, antes de fazer as operações, a gente lembrar dessa ideia de comparação. Para eu comparar os números decimais, eu preciso, por exemplo, 3,85 e 3,9. Quem é o maior aqui? Tá? Toda vez que eu preciso fazer essa comparação, eu tenho que lembrar o seguinte: para eu comparar, para ficar justo, tem que ter o mesmo número de casas decimais. Eu não posso comparar o 85, que tem duas casas, com o 9, que só tem uma. Então, eu igualo ali, sempre para igualar com zeros, para a gente ficar com o mesmo número de casas. E aí, eu vou comparar o 85 com o 90. Nesse caso, o 85 é menor que 90. Então, 3,85 é menor que 3,9, tá? Só para a gente lembrar, 3 inteiros e 85 centésimos. 3 inteiros e 9 décimos. Lembra lá, se tem uma casa, décimos. Se tem duas casas, centésimos. Se tiver 3 casas, milésimos. Então, 9 décimos, 81 centésimos, 751 milésimos. Falei errado ali o número, né? Então, lembra disso. Para comparar, tem que igualar as casas decimais. Um outro cenário que a gente tem, gente, que pode pedir para comparar, tô colando um exemplo aqui, é se ele pede para a gente comparar isso aqui, os números lá negativos. O menos 5,7 e o menos 6,1. Lembra que quando a gente está trabalhando lá na reta numérica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, negativo. O 6,1 vai estar por aqui, menos 6,1. E o 5,7 vai estar por aqui, menos 5,7. Quanto mais para cá, tiver um número, mais à direita tiver um número, mais para lá, né? Tiver um número, maior ele é. Então, o 5,7 ele é maior, o menos 5,7 é maior que o menos 6,1. Então, sempre tomar cuidado com essas comparações, tá? Isso aqui é muito importante. O segundo que a gente vai ter agora vamos para as operações mesmo, adição e subtração. A gente não tem aqui, pessoal, não vou estender muito esse vídeo, grandes novidades também não. É somar e subtrair número com vírgula. Você fala assim, professor, eu não lembro número com vírgula. Vamos lembrar que as regras são basiquinhas. O que a gente vai fazer, assim como a gente fez no vídeo de fração, é juntar as duas regras. A regra de número com vírgula com a regra do sinal. Então, vamos supor que eu tenho isso aqui, 2,4 menos 5,81. Vamos supor que essa seja a operação que a gente tem que fazer. Primeira coisa, gente, finge que não tem vírgula, tá? Finge que é isso aqui, 2 e 5. Mais 2 menos 5. De 2 eu consigo tirar 5? Eu já não consigo. Então, a primeira coisa que eu já tenho que observar aqui é que vai dar número negativo. O meu resultado vai ser negativo, 5,81. Agora, que conta que eu tenho que fazer? Imagina que a vírgula não tivesse, 24 e 581. Eu não ia ter que fazer o 581 menos 24? Não ia ser essa continha que eu ia fazer? É isso que a gente vai fazer aqui, Eu tenho a vírgula. Lembra que se eu tenho duas casas aqui eu vou ter que ter duas casas. Adição e subtração tem que ter mesmo número de casas decimais, mesmo número de casas após a vírgula. Senão, não pode fazer a conta.
Então, essa é a primeira regra. Se eu tenho duas, aqui tem duas. O que que faz? Finge que a vírgula não existe, ó. 2,4 apaga, 5,81 apaga. Aí você teria que fazer essa conta, ó. Mais 240 menos 581. Do 240, dá para tirar 581? Não dá, não é? Que continha que a gente ia ter que fazer, ó? 581 menos 240, já sabendo que esse resultado aqui vai dar negativo. Como a vírgula tá aqui, ó, lembra que mesmo número de casas após a vírgula e vírgula debaixo de vírgula. Lembra que adição e subtração tem essa regrinha, vírgula debaixo de vírgula. Decora isso, na adição, na subtração, vírgula debaixo de vírgula. Nas outras operações não precisa, mas nessa precisa. Depois disso, gente, a conta é muito fácil, porque é fazer subtração normal. 1 menos 0, 1. 8 menos 4, 4. 5 menos 2, 3. E o que eu faço com a vírgula? Repete, não tem segredo. Ah, então vai ficar, ó, 3,41 negativo. Observe que a gente não fez nada demais, é uma continha de subtração. Porém, antes de fazer a conta, eu tenho que ajeitar ela. O que é ajeitar? Igualar as casas, se precisar colocar zero, coloca zero e vírgula debaixo da vírgula. Então, antes de fazer a subtração, ajeita a subtração. Vê se tem regra do sinal para usar. Mas a continha mesmo em si é básica. A próxima que a gente tem, multiplicação, que também é bem fácil. Tá? A multiplicação. O que a gente vai ter com a multiplicação? Deixa eu pegar um exemplinho aqui. Vou fazer, ó, 0,3, vou fazer negativo, vezes 2,83, positivo. Então, ó, fiz um negativo vezes um positivo. Gente, se eu tô multiplicando sinais, primeira coisa que eu vou olhar, ó, menos e mais. Na multiplicação, é menos. Já fiz a regrinha do sinal. Agora, o que a gente tem? Ó, eu tenho que fazer 0,3 vezes 2,83. A multiplicação é uma linda, porque, ó, posso tirar a vírgula dela. Se eu tirar a vírgula, aquele zero ali também não serve para nada. Olha a conta que eu fiz aqui, ó, 3 vezes 283. Você aprendeu isso lá no terceiro ano, tá? Ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Lindo, maravilhoso. Vou me preocupar com a vírgula só agora. Aí, o que eu tenho que tomar cuidado? Ó, aqui eu tenho duas casas. Aqui eu tenho uma casa. No total, quantas casas eu tenho? Ó, 3 casas. Então, no total, você tem que ter 1, 2, 3. A vírgula aqui, ela pode ficar boiando ali? De jeito nenhum. Aí, a gente coloca um zero aqui. Então, qual que é o meu resultado? Ó, menos 0,849. Ou seja, lá na adição e na subtração, primeira coisa que a gente faz, preocupa com a vírgula. Olha quantas casas tem depois da vírgula, iguala para fazer a justiça ali e fazer o cálculo. Aqui na multiplicação, a última coisa que eu faço é me preocupar com a vírgula. Esquece a vírgula, faz a conta normal. A última coisa que a gente vai fazer é encaixar a vírgula. Como que eu encaixo a vírgula? Soma tudo. A quantidade que tem aqui, mais a quantidade que tem na segunda parcela. Tá? Aí que a gente vai fazer essa ideia, no segundo fator. Terceiro, vai ser a nossa divisão. Geralmente, divisão é onde o aluno mais agarra. Vamos fazer um exemplinho básico, depois eu vou falar algumas coisas. A divisão, pessoal, é onde eu mais aconselho vocês a treinar. Por quê? A regra é a mesma, mas a divisão é mais chatinha mesmo. Tá? A gente vai dividir normalmente, mas é onde, em geral, a gente dá uma agarradinha nas operações mesmo. Deixa eu fazer aqui, ó. Mais 4,8 dividido por menos 0,6. Vamos fazer uma operaçãozinha simples aqui. O que eu tenho? Ó, vou até fazer mais de uma, só pra gente treinar. Vou fazer 4,8
dividido por 0,6. Regra da divisão. Primeira coisa que a gente vai fazer, igualar as casas decimais. Iguala na soma e na subtração. Precisa igualar. Ah, professora, aqui já está igual. Lindo. Já está igual? Corta, ó. Olha quanto que eu vou fazer. 48 dividido por 6. Lindo. Ah, ó. 48 dividido por 6 vai dar 8. Então, mais 4,8 dividido por menos 0,6. Regrinha do sinal. Mais vezes menos, menos. 48 dividido por 6, 8. Não tem muito segredo aqui, não. Agora, ó, vou fazer a mesma coisa só para você perceber a diferença. 0,48 dividido por menos 0,6. Só para a gente perceber onde está essa diferença, tá? O que eu vou fazer aqui, então? Ó, 0,48 dividido por 0,6. Vamos explorar esse exemplo aqui. Quando eu tenho isso, aqui eu tenho duas casas e aqui eu tenho só uma. Eu não posso fazer essa divisão. Então, vou colocar um zero aqui. Então, ficou, ó, depois que eu coloquei duas casas, fechou. Posso cortar o zero. Eu posso cortar a vírgula. Posso não. Tenho que cortar a vírgula. Cortei. Se eu cortei, esse zero não serve para nada. Esse zero não serve para nada. Então, o que a gente tem? Ó, 48 dividido por 60. Essa é a conta que a gente vai fazer. Ah, professor, mas e a vírgula e o zero? Acabou, dançaram ali. Ah, você acrescentou zero, cortou a vírgula, já era. Ah, professora, mas o que eu faço com a vírgula? Ela vai aparecer naturalmente se a gente precisar dela. E a gente vai precisar. O 48 dá para dividir por 60? Não dá. Ele é menor. Então, o que a gente vai ter que fazer? Inventou um zero aqui. Se eu inventei um zero aqui, obrigatoriamente eu tenho que inventar lá. Então, o 480 dividido por 60 dá 8. 6 vezes 8, 48. Zerou ali. Então, eu vou ter, ó, que 0,48 dividido por 0,6 vai dar 0,8. E o mais dividido por menos vai dar menos. Observa o seguinte, pessoal, não tem regra. Não tem como a gente fazer assim, ah, mas vai dar número com vírgula, vai dar número inteiro, não sei o que vai dar. A gente tem que fazer esse cálculo mesmo, tá? Só fazendo o cálculo que a gente vai saber se isso vai dar positivo, se isso vai dar negativo, onde que isso vai aparecer pra gente. Vamos fazer uma outra variação aqui, só pra gente entender, ó. Se eu tiver o 4,8 dividido por 3. Vamos ver o que vai acontecer? Vou fazer aqui, ó, 4,8 dividido por 3. Professora, mas o 3 nem tem vírgula? Tem sim. Quando o número não tem vírgula, a vírgula está no final do número. O 3, na verdade, é 3,0. Pense em dinheiro, ó. Todo mundo entende que isso aqui é R$3. Todo mundo entende que isso aqui é R$3 também. Não é verdade? A gente não precisa escrever. Se você tiver que ficar escrevendo R$3 toda vez assim, você já fica com preguiça. Se você já sabe que é dinheiro, você já escreve o 3. Você já não fica escrevendo 0,00. Ah? Então, o que eu tive que fazer? Vamos voltar tudo? Ó, a minha conta original é essa. 4,8 dividido por 3. Regra da divisão. Primeira coisa que eu tenho que fazer. O número de casas após a vírgula tem que ser igual. Se o número não tem vírgula, é porque a vírgula está no final do número. Então, significa que aqui tem uma e aqui não tinha. Então, eu tive que colocar para igualar. Então, qual continha que a gente vai ter que fazer? Ó, 48 dividido por 30. Olha como é que muda a minha conta aqui. Era 6, né, gente? Deixa eu mudar aqui, que a prof deu uma viajada. Só para a gente seguir o mesmo padrão, tá? Então, ó, ficou o 48 dividido por 60. O que a gente tem ali, ó? O 48 dividido por 60. A gente caiu no mesmo problema do exercício anterior. O 48 dividido por 60. Quando eu faço 48 dividido por 60, não dá. Eu vou ter que colocar o zero. E aí, por conta disso, eu vou ter que colocar o 0, aí sim. 480 dividido por 60
vai dar o 0,8. Mas eu vou voltar lá, pessoal, no 4,8, professora criando aqui no meio da aula, dividido por 3, porque acabou que eu gostei desse exemplo. Vai ser um bom exemplo pra gente. O 4,8 dividido por 3, ó, mesma ideia. 4,8 não vai dar, vou colocar vírgula, 0. Cortei. 48 dividido por 30. 48 dá para dividir por 30? Dá, ele é maior, então vamos dividir, ó, 1. 1 vezes 30, 30. Vai sobrar aqui 18. O 18 dá para dividir por 30? Não, porque ele é menor. Tenho alguém para baixar? Não tenho. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó, criar um zero. Quando eu criei o zero, eu sou obrigada a colocar a vírgula lá no quociente. O 180 dividido por 30 dá 6. 30 vezes 6 dá o 180, que fechou. Então, o 4,8 dividido por 3 vai dar o 1,6. Observa, gente, a variedade de resultado que a gente tem na divisão. Foi o que eu falei para vocês. Pode dar número inteiro, pode dar número decimal. A gente pode dividir um número inteiro por outro e dar número com vírgula. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Menos 9 dividido por mais 5. Olha lá, ó. 9 dividido por 5. E professor, tá viajando, nem tem vírgula aí? Não tem ainda, mas ela vai aparecer. Ó, 9 dividido por 5 vai dar 1, sobra 4. Vou colocar um 0, porque não tem ninguém para baixar. Vírgula. 40 dividido por 5 dá 8, zerou. Então, ó, dividir aqui, menos com mais na divisão dá menos, e o 9 dividido por 5 dá 1,8. Lembra lá, quando eu comecei a falar de divisão, eu falei assim, a divisão é que a gente precisa mais treinar, porque olha a variedade que a gente tem. A regra é a mesma, igualar o número de casas após a vírgula. Fazer a divisão e a vírgula aparece naturalmente se a gente precisar dela. Não tem uma regra para encaixar a vírgula depois, não. Mas aí a gente precisa treinar, porque é onde a gente geralmente tem mais dificuldade. Para finalizar aqui, vamos para as potências. Potência, e aí a gente vai trabalhar as potências. Potências. Quando a base é um número decimal e o expoente é um número natural. Então, por exemplo, ó, o menos 1,1 ao quadrado. Se fosse só 11, a gente ia fazer, ó, 11 vezes 11. Mas além de ter o menos, ainda tem a vírgula. Aí a gente é obrigado a usar o parênteses. A matemática não deixa isso aqui acontecer, ó, o sinal de vezes ficar do ladinho do menos. Obrigado a usar o parênteses. O que eu vou fazer, ó? O 1,1 vezes 1,1. Controle a sua vontade de fazer o 1,1 vezes 2. Não pode, Aqui vou fazer, ó, lembra que ignora a vírgula. 1 vezes 1, 11, 1 vezes 11. Aqui deu 121. E encaixo a vírgula só lá no finalzinho. 1. Duas casinhas. Isso aqui vai dar 1,21. Menos com menos, mais. Ou seja, a potência é a regra da multiplicação. Não tem regra nova, não. Se eu quiser menos 1,1 elevado a 3. O que significa isso? Que eu vou ter que fazer 3 vezes. Menos 1,1 vezes menos 1,1 vezes menos 1,1. 1,1 vezes 1,1 a gente já fez, ó. A gente já sabe que deu mais 1,21. Então, eu vou fazer esse 1,21 vezes 1,1. É exercício de paciência, gente. É mais ter paciência do que dificuldade mesmo. 1, 3, 3, 1. Agora, onde que eu encaixo a vírgula? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. A vírgula encaixa aqui. Então, a gente vai ter, ó, 1,331 mais e menos, menos. Então, a gente tem essa ideia. O que a gente tem que lembrar? Que é a mesma regrinha para potência sempre que a gente viu.
Quando base negativa, a gente tem que olhar o expoente. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Isso aqui, a gente está vendo essa regrinha desde números inteiros. A gente viu para números inteiros, é a mesma regra. A gente viu para fração, para racional, quando é fração, é a mesma regra. E agora a gente está vendo para racional na forma de número decimal, é a mesma regra. A gente só vai adaptando. Se a base for um número positivo, sempre positivo. Opa, positivo, sempre positivo. Não muda. Como assim, professora? Se for 1,1 elevado ao quadrado positivo, é o 1,1 vezes 1,1. Isso aqui dá sempre positivo. O positivo não é problema pra gente. E se fosse o mais 1,1 elevado a 3? Também não tem problema, ó, porque eu só estou multiplicando coisas positivas. E multiplicar coisas positivas vai dar sempre positivo. Isso aqui vai dar mais 1,331. Isso aqui não é problema. Vamos lembrar duas regrinhas, ó. Se eu tenho qualquer número elevado a zero, dá 1. Professora, mas é número com vírgula. Número com vírgula também é número. Todo número elevado a zero é 1, então ele também é. A única exceção é o zero, mas isso aqui é coisa de matemática alto nível, a gente não vai se preocupar com isso. E menos 1 elevado a 1, lembra lá, todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, ó, elevado a 0 é 1, elevado a 1 é o próprio número. São as nossas regrinhas para potência. Com isso, novamente, ó, terminamos o conteúdo de números racionais na forma decimal, as operações com números racionais na forma decimal. Conteúdo matemática é isso aqui. Teoria de matemática é isso aqui. O que tem que treinar agora? Exercícios, interpretação de problemas. Onde que pode pegar a criatividade de quem elabora a questão? Ele pode ser muito criativo e te apertar, ou ele pode ser mais tranquilinho e fazer exemplos mais tranquilos. Aí vai de quem elaborou a questão. Vamos fazer um exemplozinho aqui, com uma expressão numérica, só para dar uma pegada, só para dar uma aquecida na nossa cabecinha. Expressões numéricas. Pouquinhos exemplos, tá, gente? Só para a gente falar assim, olha como o ser humano pode ser perverso. Vamos só dar uma olhada aqui. 2,5 mais 1,2 vezes menos 3 menos 0,4. Ó, se eu tô com uma expressão numérica e eu tenho uma multiplicação, eu sou obrigada a resolver a multiplicação primeiro. Professora, eu não sou obrigada a nada. Na matemática é assim. Então, ó, primeiro a gente tem que resolver a multiplicação. Vai lá no seu rascunho, ó, 1,2 vezes 3. Multiplicação é uma mãe. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Uma casa no total, uma casa no total. Linda, 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 linda. Ó, mais vezes menos, menos 3,6. Não tem erro aqui. E o resto, professor, copia, porque o resto é resto, ele não é multiplicação. Então, a gente vai copiar. Agora, quem que a gente vai resolver primeiro? A gente tem mais e menos. Entre mais e menos nas expressões numéricas, não tem ordem. A gente pode resolver quem aparece primeiro, quem a gente quer resolver primeiro. Eu, particularmente, como tem negativos, eu prefiro resolver negativo com negativo e positivo com positivo. Significa que se eu resolvesse nessa ordem aqui, dava errado? Não dava. Dava certo também. Mas aí a gente tem que fazer regra do sinal. Aí eu prefiro fazer assim. Vou resolver os positivos, vou segregar aqui positivo com positivo, negativo com negativo, depois eu junto. E aí o que a gente vai fazer então? Ó, 3,6, os dois são negativos, eu somo com 0,4. Isso aqui vai dar 4,0. Então, ó, a parte positiva 2,5, a parte negativa
4, 4,0. 2,5 eu vou ter que tirar 4, não dá. Então, eu vou ter que fazer o 4 menos 2,5, que vai dar 1,5. Lembra que é vírgula debaixo de vírgula. Porém, sinal do maior, 1,5. Então, ó, expressões numéricas, juntei ali as operações, regrinhas dos sinais na mesma expressão, tá? Vou fazer um comentário aqui agora, gente, para finalizar o vídeo, que ele já tá ficando grande demais. O que pode acontecer? Os números racionais, eles podem vir tanto na forma de número decimal, quanto na forma de fração. Esse exemplo aqui. E agora, professor, como que eu resolvo? Quem eu resolvo primeiro? Quem vai para a briga, né? A gente vai transformar fração em número decimal ou decimal em fração? Não existe, gente, uma regra obrigatória. Mas quase obrigatória é transformar um número decimal em fração. Nesse caso aqui, estava muito facinho, porque o 1 sobre 2 é um número conhecido e exato. Ele é 0,5. Então, eu podia fazer isso, ó. 0,5 mais 0,75. 0,5 desse jeitinho não pode. Tenho que colocar o 0 ali. Mais 0,75. 5 mais 7 vai 1. Aqui 1,25. Lindo. Acabou. Tá? Agora, deixa eu só fazer um comentário aqui para você ver que muda totalmente. 1/3 mais 0,75. Quando a gente faz isso aqui, se eu quiser transformar aqui, eu passo aperto. Por que eu passo aperto? Porque quando eu dividir o 1 por 3, ele dá dízima periódica, dá 0,3333. E aí eu não consigo dividir. E aí, esse número aqui, que não é exato, não tem como eu somar. A gente não soma do final para o início. Como que eu vou somar se o número não tem final? Então, a gente não pode fazer isso aqui. Obrigatoriamente, eu tenho que transformar o 0,75. O 0,75 é 75 sobre 100, que aí eu vou simplificar e vai dar 3/4. Então, a continha que eu vou fazer é 1/3 mais 3/4. E aí vira soma de fração. Tira o MMC entre 3 e 4, que é 12. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que deu 13/12. Ah, professora, então qual que é a regra? Não existe uma regra oficial, mas a melhor que tem a fazer é transformar o número decimal para fração. Vou voltar tudo, pera lá. Se eu tiver uma fração e um número com vírgula na mesma conta, tem que transformar. Ou passa tudo para fração, ou passa tudo para número decimal. Primeira coisa, tá? Então, ó, se tá misturado fração e número decimal na mesma conta, tem que transformar. Ah, professora, mas isso pode acontecer? Pode e vai acontecer, tá? Pode, matemática pode tudo. Então, vai acontecer. Porém, qual que é a regra? Eu passo tudo para fração ou tudo para decimal? Depende. Porém, gente, é um depende muito característico. Sabe por quê? Eles forçam bem a barra. Foi o que eu falei para vocês. Isso aqui é uma dízima periódica. Se é uma dízima, não adianta eu transformar, porque na hora que eu vou transformar, a gente não consegue fazer conta com a dízima. Se eu não consigo fazer conta, eu vou transformar e vou fazer o que com aquele número ali? Não vou fazer nada. Ah, não tenho o que fazer com aquele número ali na forma de dízima periódica. Então, eu sou obrigada a transformar. Como eu já sou uma macaca velha de matemática e já sei disso, eu nunca transformo para número decimal. Eu sempre já transformo para fração, porque corre o risco de vir uma expressão imensa, eu vim transformando todo mundo e de repente cair numa dízima periódica. E aí o trabalho que eu tive, jogar tudo fora e ter que passar tudo para fração. Então a minha dica é, joga para fração. Transforma quem é número decimal para fração e aí faz a continha com fração. E aí qual regra que a gente usa? Regra da fração. Bom,
Mesma sugestão do outro vídeo, para agora, copie os enunciados, tenta fazer tudo, se tiver dúvida, volta do vídeo, se conseguiu fazer, adianta o vídeo na resposta, olha só a resposta para ver se está certinho, tá? Não deixe de tirar as dúvidas, não deixe de estudar, essa matéria aqui não é difícil, mas ela é chatinha, porque ela é cheia de detalhes, é importante você estudar para pegar bem esses detalhes, tá bom? Eu vou parar por aqui, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.